Se você está enfrentando batalhas espirituais, se você está vivendo dias difíceis, você sabe que você pode, você sabe quem você é em Deus, mas às vezes as situações e as circunstâncias parecem que querem te fazer desistir. Se esse é o seu caso, respira fundo comigo agora. Separe um tempo, você e Deus aí, e vamos fazer essa oração, mas faça essa oração com intencionalidade, faça essa oração verdadeiramente tomando posse de toda a palavra de Deus que vai ser liberada sobre a tua vida depois dessa oração, em nome de Jesus. Eu me levanto hoje em Cristo. Não sou definido pelo meu passado, nem pelo que eu ainda nem consigo compreender. Sou definido por quem Deus diz que eu sou. Sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma força das trevas tem autoridade sobre a minha vida. Está escrito em Romanos 8,37 que em todas essas coisas eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. E hoje eu recebo essa vitória e declaro essa vitória como minha. Eu decreto que toda raiz de trauma, toda ferida escondida, todo o peso que eu carrego, ainda de maneira inconsciente, que eu não saiba a origem, mas que atrapalha, nesta hora é alcançado pelo poder do sangue de Jesus. Declaro que a luz de Deus entra nas áreas ocultas da minha alma e traz revelação, cura e libertação. Todo o trauma oculto está sendo exposto à luz de Deus e está perdendo o seu poder sobre mim agora. Aquilo que foi ferida não governa mais o meu presente. Aquilo que passou, passou. Está escrito em Isaías 53,5 que pelas suas pisaduras eu fui curado. Está escrito em Jeremias 17,14, sara-me, Senhor, e serei sarado. E eu me aproprio dessa cura agora, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha mente, de dentro para fora. Eu rejeito todo espírito de depressão, de tristeza e de desânimo. Vocês não têm lugar em mim. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força. Eu sei que Deus está operando em mim. Está escrito em Salmo 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está escrito em 2 Timóteo 1,7 que Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. E eu tomo posse desse poder sobre a minha vida agora, neste momento. Eu declaro que mesmo nos dias em que eu levantar da cama parece difícil, nos dias de desânimo, nos dias que a depressão tenta vir sobre mim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim e vai vivificar também o meu corpo. Está escrito em Romanos 8,11, eu me levanto contra todo pensamento de morte, desânimo e desistência. Esses pensamentos não são meus, essa força não é minha, é a força de Deus que está em mim, está disponível para mim hoje e eu tomo posse dela. Eu decreto que a minha mente está sendo renovada. Pensamentos de inutilidade, de fracasso, de que eu não sou suficiente, são mentiras do inimigo e não tem base na minha imagem, semelhança e identidade em Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, os meus pensamentos estão sendo renovados diariamente. Está escrito em Romanos 12,2 que eu sou transformado pela renovação da minha mente. A minha mente pensa os pensamentos de Deus. Eu rejeito toda opressão espiritual sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa. Toda mentira, toda acusação que eu não sou fraco, eu não sou incapaz, eu fui escolhido, eu fui chamado, eu fui capacitado por Deus. Mesmo quando não sinto força, o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Está escrito em 1 João 4,4 que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito em 2 Coríntios 12,9 que a graça de Deus me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu decreto que o Espírito Santo é o meu guia, meu consolador e a minha força em tempo real. Em cada momento de fraqueza, em cada momento de confusão, em cada momento de dor que eu ainda nem consigo nomear, que aconteceu no meu passado e talvez eu ainda não tenha clareza, eu sei que Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Está escrito em Romanos 8,26 que eu não estou sozinho. Eu declaro que toda a cadeia espiritual está sendo quebrada agora, todo medo no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, tudo isso está sendo alinhado com o céu. Está escrito em João 8,36 que se o Filho de Deus me libertar, verdadeiramente eu serei livre, e eu declaro que eu sou livre em Cristo. Está escrito em João 8,32 que eu conhecerei a verdade e a verdade me libertará. Eu declaro que tenho sabedoria, conhecimento, propósito. Declaro que Deus me formou antes da fundação do mundo com uma missão. E hoje eu tenho um propósito. Em Deus eu tenho uma direção. Em Deus eu tenho vida
vida em abundância, vida plena. Está escrito em Jeremias 29:11 que os planos de Deus para mim são de prosperidade e não de calamidade, para me dar um futuro e uma esperança, e esse futuro é real. Eu caminho em direção a ele hoje. Eu declaro que sou curado e que todas as coisas estão cooperando para o meu bem, para o meu crescimento, para glorificar o nome de Deus. Estou liberto e habilitado para crescer, para prosperar, para prover o melhor para minha família e viver o melhor de Deus nessa terra, para cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para mim através dele, e toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação será dado ao nome dele. Está escrito em Romanos 8:31, eu sei que Deus é por mim e que nada pode ser contra mim, nada pode me separar do amor de Deus. Eu me levanto, eu caminho, eu avanço. Está escrito em Apocalipse 21:5 que Deus faz nova todas as coisas. Este é um novo dia. Eu declaro sobre mim cura, eu declaro sobre mim liberdade, eu declaro sobre mim transformação da minha mente e uma nova mente do Espírito Santo em mim. Eu sou amado, eu sou livre, eu sou curado, eu estou autorizado para prosperar, para viver o melhor dessa terra, para dar uma vida plena e abundante para minha família e para cumprir os propósitos que Deus tem para mim através da minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro que posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Em nome de Jesus, assim está declarado e assim será feito, em nome de Jesus. Amém.